Gente, na próxima quarta-feira, o governo de São Paulo, vai anunciar como será a reabertura gradual da atividade econômica. Perguntas: já é hora de acabar com o isolamento horizontal no estado mais populoso do país? Caio, suas primeiras considerações? Bom, pois é, a flexibilização da quarentena aqui em São Paulo, a partir de 10 de maio, apesar de ser uma medida tardia bem-vinda, ela comprova a minha tese da semana passada. A tomada de decisão na pandemia ela é muito mais política do que científica, né? A não ser que o governador de São Paulo seja tão influente, mas tão influente, que ele tenha convencido o vírus a contaminar a população conforme o planejamento do seu gabinete, como apontou aqui o doutor Augusto, respeitando o lotado calendário de entrevistas e coletivas de imprensa do governador. O João Dória Júnior é hoje o principal líder político do isolamento horizontal, da radicalização da quarentena e da paralisação da economia. Esse discurso ele tem amplo apoio na mídia, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal. Nós já discutimos aqui as duas possibilidades desse fenômeno de aglutinação de forças. Ou nós acreditamos que Centrão, esquerda, grande imprensa e o STF acordaram patriotas e unidos pelo bem do Brasil, ou a gente precisa ficar alerta para a politização da pandemia. Então vamos fazer uma análise restrita à comunicação. Enquanto a presidência da República ventilava mensagens otimistas com foco na possibilidade da retomada da vida econômica, o governo de São Paulo veiculava mensagens pessimistas com foco na necessidade de paralisação da vida econômica. Como a gente está falando de políticos em ambos os polos, não vamos falar em realidade, mas em narrativas, no viés emocional. A narrativa do governador vibrava no medo, na frequência do pânico. A narrativa do presidente vibrava na esperança, na frequência da superação da adversidade. Ao lado do governador, toda a força das elites política, midiática e judicial do país. Essas elites, elas atuaram e atuam ainda como uma caixa de ressonância ao seu discurso mais alarmista e mais intervencionista. Por exemplo, a manifestação oficial do governador de São Paulo em 9 de abril. Ele disse o seguinte, abre aspas, se não elevarmos esse nível de pessoas cumprindo a quarentena, não apenas o governo do estado, como também a Prefeitura de São Paulo, tomarão medidas mais rígidas, que isso significa que pessoas não poderão apenas receber advertência, mas também multa e voz de prisão. Onde estava o STF, a imprensa, a esquerda e o Congresso Nacional para repudiar essa ameaça expressa aos direitos fundamentais? Outro exemplo, sexta-feira agora, o governador anunciou, prorrogamos a quarentena no estado de São Paulo até o dia 10 de maio. A medida é fundamental para salvar vidas. Mesmíssima coisa. Silêncio absoluto quanto ao fato de ser impossível antecipar o desenvolvimento da pandemia em mais de 3 semanas. Isso não é ciência, pessoal. Isso é um chute grosseiro. É uma decisão arbitrária que nivela um estado de 645 municípios e 46 milhões de habitantes como se todas as pessoas de todas as cidades fossem afetadas da mesma forma. Mas agora o governador tem um outro problema. Ele começou a perceber que a opinião pública, ao contrário do que retratou o Datafolha, está virando. Paulistas saíram das suas casas no final de semana, correndo risco, pedindo para voltar ao trabalho. As redes sociais, elas se mobilizaram contra o primeiro-ministro imaginário do Brasil com a hashtag Fora Maia. E o apoio popular ao governador está derretendo a olhos vistos. Por isso que ele retirou as ameaças de prisão e multa para quem precisasse ir às ruas. Por isso que ele anunciou a flexibilização do isolamento, ora só, apenas 3 dias depois de anunciar a prorrogação da quarentena até 10 de maio. E se vocês querem saber, eu vou dar um palpite aqui. Eu acho que em breve o governador vai antecipar essa flexibilização ou persuadir os prefeitos a fazerem esse trabalho sujo por ele. Porque a opinião popular influencia mais a política do que a ciência. Por sorte, dessa vez, a população insatisfeita tem sim embasamento científico, porque a paralisação da economia no atual modelo é insustentável e pode causar muito mais mortes que o vírus pelo empobrecimento do país e das famílias brasileiras. Então, fica aqui os meus parabéns ao cidadão que está se mobilizando pelas redes sociais. Está surtindo efeito.